Bom, dando início ao nosso ensinamento, lembrando a importância da gente fazer essa meditação anterior a receber os ensinamentos. Dessa forma, nós pacificamos a nossa mente. Normalmente, como é que é a nossa vida no Sansara? A gente vive cheio de medos e expectativas. E, muitas das vezes, as pessoas chegam para receber o Dharma, para ouvir o ensinamento, ainda que ache posteriormente no YouTube, com as mesmas motivações, né? Cheio de expectativa ou cheio de medo, buscando a solução para algum problema. Mas a solução de todos os nossos problemas virá com a prática da atenção plena, quando nós compreendemos o modo de funcionamento da mente, como é que nós formamos as nossas emoções, como é que nós formamos todo o nosso karma. É disso que virá a solução de todos os problemas. Os nossos problemas que nós temos aqui no Sansara, o Lama Trinley gostava sempre de falar isso, né? Ninguém fique preocupado com eles, né? É uma característica de todos os nossos problemas de serem muito bem comportados. Eles sabem ficar muito bem sentadinhos esperando pela gente, né? Eles não vão desaparecer do nada. Então, ninguém fique preocupado com os seus problemas, porque eles vão estar esperando vocês assim que a gente sair aqui nessa nossa sessão. E aí vai depender da prática da atenção plena de vocês compreender o modo de funcionamento da mente, e aí que nós vamos nos liberar de todos os nossos problemas, todos os nossos obstáculos, nos liberando assim de todo o nosso medo e de toda a nossa esperança por qualquer que quer que seja. Então, sempre lembrando isso, tá? É importante essa meditação anterior ao ensinamento. Então, nós hoje chegamos aqui na parte final dessa explanação desse segundo capítulo do Dhammapada, que é o Apamada Vaga, que é a diligência na atenção ou na vigilância, né? Que é a prática mesmo que nós vamos desenvolver ao longo do caminho. Então, nós vamos, como de hábito, ver essa tradução da Pallas Athena, falar só para vocês, depois a gente vê como é que ficou essa nova tradução que está sendo elaborada. Então, o Buda diz, né, na estrofe 31, o bhikshu, que é o monge, né, que se compraz na diligência e encara com temor a negligência, avança qual um fogo devorando todos os grilhões, grandes e pequenos. E aí o 32, né, encerrando esse capítulo. O bhikshu, que se compraz na diligência e encara com temor a negligência, não está sujeito à decaída, mas sim está na presença do nirvana. Então, essas estrofes, elas concluem esse capítulo falando das vantagens da atenção plena, né, da diligência e das desvantagens da negligência, que é a distração. Finalmente, esse grande probleminha gerador de todo o Sansara, que é a distração, né, a nossa fascinação pelos objetos das seis consciências. Então, nessa nova tradução, nós vimos, ficou assim, olha, um bhikshu, né, que é um monge, né, mendicante, que se deleita na atenção e vigilância, que olha, que vê como um perigo, né, a negligência, move-se como um fogo, queimando todos os seus grilhões, grandes e pequenos. E quais são esses grilhões, né? A autoilusão, as dúvidas, a indulgência, a vaidade, a inquietude, a ignorância, o desejo por rituais, os desejos sensuais, a má vontade e a sede de existência. Olha só quanta coisa tem aqui. Então, esse bhikshu, né, esse praticante, né, aqui é a figura, né, dos praticantes antigos, mas somos todos nós que adentramos nessa via, vai ter deleite na atenção, na vigilância, e vai ver com temor a experiência da distração, da negligência. Porque no curso dela, o que vem? Todos esses grilhões, grandes e pequenos. A autoilusão, uma percepção equivocada de si mesmo. Nós vamos ver em detalhes depois, quando eu passar para a explicação dessas duas estrofes, né? Nós nos enganamos em relação ao que nós realmente somos. As dúvidas.
que temos, né? Lembre-se que Tara Verde, né, um dos benefícios da sua prática, da prática da atenção plena na divindade, vai ser a remoção da dúvida. Que no início, essa hesitação do praticante é normal. Nós estamos vendo se realmente os ensinamentos são válidos, são pertinentes, são adequados para a nossa vida, né? Mas depois essas dúvidas são eliminadas. A indulgência que nós temos, né? Tanto ela material quanto ela imaterial, que temos em relação a nós mesmos e a todas as coisas, né? A busca de um perdão dos nossos atos. E nós sabemos que aqui no caminho budismo somos nós que vamos fazer o reconhecimento das próprias faltas, né? A busca por rituais, um ritual mágico que vai resolver o problema. Isso não existe na nossa tradição. Isso pertence a outras tradições espirituais. Mas nós, como bons brasileiros que somos, fazemos uso do sincretismo religioso, tá? Então, os rituais não vão resolver. Nós vamos ter uma atitude correta no ritual que fazemos, sim, e aí nós vamos nos liberar, né, enfim, da questão que está sendo posta ali durante aquele ritual. Os desejos sensuais, né? Sempre lembrando aqui, porque essas palavras, né, a gente precisa ter cuidado com elas. É o nosso deleite com os nossos órgãos dos sentidos, seja paladar, audição, visão, a consciência mental, a nossa fascinação que a gente tem com as nossas construções da nossa mente, a má vontade. Então, isso foi um ensinamento do Lama Trilê que eu recebi, assim, acho que no segundo dia que eu vim aqui, né, que eu falei para o Lama assim, olha, eu percebi que a gente tem que ter um estado assim de disponibilidade. Ele falou, é essa a palavra. Então, quando a gente vai ouvir o Dharma, quando nós entramos nessa via, é uma atitude de disponibilidade, de abertura. O que eu tenho para aprender aqui? Né? Não é para confirmar nada do que a gente já imagina, isso aí é apreensão egocêntrica, né? Mas disponibilidade para ouvir e disponibilidade para fazer alguma coisa que seja útil, né, para nós mesmos e para a Sangha, né? A sede de existência. Está lá, a segunda nova verdade, isso. A gente quer confirmar a nossa apreensão egocêntrica. Então, isso está lá, gente, segunda nova verdade, né? É o desejo de preservar a nossa existência. Alguma coisa que nos confirme e que nos mantenha do jeito que somos. Né? Também não é isso que vai acontecer, isso é um grande obstáculo. Né? A vaidade, que a gente já falou semana passada, né? A arrogância, que a gente chega nesse mesmo movimento, né, de querer confirmar o que a gente já pensa, a nossa inquietude e a nossa ignorância. Então, olha só o que o fogo, né, da inteligência, da vigilância, vai queimar. Essa turma é todinha aqui. Porque isso aqui tudo é obstáculo para a gente atingir o perfeito e sublime despertar. E aí vem, na sequência, a historinha. Para vocês, que é essa daqui, que é um certo bhikshu que atinge o estado de arhat. Né? Então, depois a gente vai comentar. Havia, então, um bhikshu, né, que havia recebido as instruções do Buda, e aí ele foi para a floresta, lá para praticar as instruções que ele havia recebido diretamente do Buda. E aí ele estava lá, praticando, e ele não estava conseguindo aquilo que ele esperava atingir. Aí ele pensou consigo mesmo, né? Falou, eu acho que essa meditação que o Buda me ensinou, imagina o Buda ensinar uma coisa que não era boa. Essa meditação que o Buda me ensinou não é muito adequada, né, para mim. Eu vou voltar lá para a Jetavana para receber outra instrução, né, porque essa não funcionou comigo. E aí ele foi lá, seguindo lá para o monastério onde estava o Buda, e aí no meio do caminho tinha uma floresta imensa pegando fogo. E aí ele subiu lá no alto da montanha, né, e viu toda a floresta sendo queimada, né? E aí teve a compreensão, né? Assim como o fogo avança consumindo obstáculos pequenos e grandes, eu também avançarei
consumindo todos os obstáculos pelo fogo da compreensão das 4 nobres verdades. E aí o Buda, que estava lá na Câmara Perfumada, né, que é como chamado lá o assento onde ele ficava lá em Jetavana, ele percebeu, né, esse movimento desse bhikshu, né, que estava ligado a ele, e aí emanou, né, na sua forma luminosa e disse a ele: assim, bhikshu, é apropriado fazer. É através do fogo da sabedoria que os pequenos e vastos apegos que surgem nos seres são destruídos, né? E aí ele enuncia, né, essa estrofe que a gente acabou de ver aqui, e aí no final, né, o bhikshu, então, tendo queimado todas as suas amarras, alcançou o estado de arhati, juntamente com a discriminação de todos os fenômenos. Ele então como é que dizer, louvou, né, e se prosternou para o Buda e depois partiu. Então, olha só os diversos elementos que estão presentes nessa historinha que o Buda nos conta. Primeiro é a atitude do praticante que diz assim: isso aí não é bom para mim, né? Eu vou buscar uma outra coisa. Olha a nossa... Está lá no texto de Xinzi, atividade incessante e a sensação de carência. A gente quer preencher, né, a nossa apreensão egocêntrica com mais uma coisa. Né? Então, a gente, às vezes, está insatisfeito com a prática. Não, essa prática não é muito boa para mim. Gente, todas as práticas são excelentes. A questão só é você buscar um meio que você se sinta mais confortável de fazer. Mas não tem uma que seja melhor ou que seja pior. Alguns praticantes, né, têm a ilusão de querer lá fazer as 6 yogas de uma, fazer práticas muito assim avançadas. E, gente, não tem prática que seja melhor que todos. Só tem uma, né, que é a prática soberana, que é a prática de Tonglen. Essa é a prática soberana, né? O fim do caminho mesmo, quando nós realmente compreendemos a nossa existência enquanto bodhisattvas. As outras todas são iguais, tá? Em termos de efeito. É a mesma coisa. Tá? Então, primeiro, para a gente corrigir isso. E aí, para vocês verem que a prática realmente é efetiva, o que aconteceu com o Bhikshu? Quando ele sobe lá na montanha e ele vê a floresta queimando, ele teve a compreensão. O fogo avança consumindo os obstáculos, pequenos e grandes. Né? Eu também avançarei consumindo os obstáculos pelo fogo o quê? Da compreensão. Do quê? Das 4 nobres verdades. Então, do que ele vai falar aqui, né? Que como é que ele falou mais tarde? A discriminação, né? Compreender a natureza dos fenômenos, é compreender as 4 nobres verdades. E não se trata aqui de um ensinamento que a gente simplesmente sabe e cola com uma coisinha em nós. Não é isso que está falando aqui. É realmente, visceralmente, compreender as 4 nobres verdades. É isso que vai destruir todos os obstáculos. Atenção, sempre dizer que nós estamos no samsara, os obstáculos, os boletos, os nossos problemas vão continuar existindo. Nós é que vamos ter uma experiência diferente em relação a eles. Então, primeira coisa, o Buda deu o primeiro ensinamento dele lá em Sarnath, né, depois que ele atingiu o despertar, quer dizer, não foi o primeiro, porque ele deu os 5 primeiros ensinamentos, pequenos ensinamentos, e aí depois ele fez o primeiro giro da roda do Dharma lá em Sarnath. Então, o que o Buda ensinou lá para os 5 companheiros dele, lá de ascese, tempos anteriores? Primeira nobre verdade, os agregados do sofrimento. A natureza da existência é insatisfatória. Então, esse é o passo que a gente vai chegar. É assim que a gente caminha, gente. Enquanto a gente está achando esse samsara aqui engraçadinho e bom, não vai progredir. Enquanto você está buscando no Dharma alguma coisa para confirmar a sua apreensão egocêntrica, não está bom ainda. A gente tem que chegar à brilhante conclusão que essa natureza aqui, da nossa existência no samsara, é insatisfatória. Tá? É claro que a gente vai achar graça numa coisa, numa outra, vai ver um filme, outros vão tomar uma cerveja, mas a gente sabe que aquilo ali é impermanente, que é um prazer completamente
fútil e tal, mas tá bom, né? Ninguém está aqui como milarepa na caverna, né? Mas a gente tem que chegar a essa brilhante conclusão, que a nossa existência aqui é insatisfatória. Aí, 2, a avidya, que é o quê? A causa, a segunda nova verdade, a ignorância. A ignorância do quê? Que os fenômenos são o quê? Insatisfatórios, que eles são impermanentes para ver de natureza própria. E aí, da ignorância, vem o desejo e a aversão. E aí, toda a complicação do karma, que nos prende cada vez mais no ciclo das existências. E aí vem a terceira nova verdade, o não apego. Nirvana, não apego, não elo. Quando a gente se relaciona com os diversos objetos, com os diversos fenômenos, de forma o quê? Desapegada. Como fala aqui no texto, queimando todas as amarras. A gente não lê isso lá no Dorje Shantuna, que eu falei, prestem atenção no texto, cortando as nossas amarras, a nossa vinculação que a gente tem com todos os fenômenos com os quais a gente se relaciona. Tanto os internos, né, das nossas pensamentos, ideias e emoções, todas as nossas construções da nossa mente, quanto os objetos externos. Então, isso é o nirvana. Né? O nirvana, a pessoa vai virar um ET, um ser extraordinário, porque às vezes a pessoa vai para o Dharma assim, para, né, se sentir ainda mais especial do que ele já se acha. Né? Não é isso. Né? É quando a gente realmente corta essas amarras. A gente vai continuar comendo bolo de chocolate, a gente vai continuar convivendo com a nossa família, mas de uma forma desapegada. Tá? E isso aí a gente vai gradativamente com a nossa prática desenvolver isso. E aí, a senda óctupla. Muitas pessoas dizem, isso é coisa do Hinayana, não interessa. Gente, precisa entender isso aí para viver. Então, como é que a gente vai viver? Qual é o caminho do praticante? Primeiro treinamento, sila, ética. Então, ação correta, palavra correta, modo de vida correto. Sem ética, não tem meditação. Então, praticar a excelente virtude, não cometer nenhum mal que seja. Essa é a base. Sem isso, não vai caminhar. Não adianta querer a pessoa sentar para meditar se ela não tem uma vida ética. Não adianta, não vai para frente. Né? A gente precisa realmente cultivar esse primeiro treinamento, que é a ética. Depois vem a meditação. Né? Esforço, atenção, concentração correta. Que tem lá a base que é na ética. Mas depois a gente vai fazer o esforço no segundo treinamento, que é os 3 elementos da meditação. Para a gente depois ter o pensamento correto e a compreensão correta. A gente precisa estar impregnado nisso. Né? E não, como eu disse, não é só uma questão do pensamento de saber isso de cor, não. É realmente viver dessa maneira. Né? Saber que realmente sem a ética a gente não medita, né? E sem meditação não tem prajna, né? Que é pensamento e concentração, compreensão correta. É assim que as coisas caminham. E foi através da compreensão das 4 novas verdades que ele conseguiu se liberar queimando todas as amarras. É assim que nós vamos nos liberar de todos os obstáculos, né? No caminho do despertar, né? Que a gente nem se dá conta de quantos obstáculos que a gente tem. Mas, gradativamente, nós vamos aprendendo a nos liberar desses obstáculos, né? Porque tem os obstáculos externos, internos, secretos e últimos. Né? Mas algumas coisas que a gente acha que não é obstáculo, porque hoje eu não vou, porque tem um almoço com a família. Pessoa, dá tempo de fazer as coisas. Entendeu? Dá tempo de você fazer a sua prática, dá tempo de você ouvir um ensinamento e depois vai lá conviver com a sua família. Mas quantas pessoas têm, né, já aconteceu de pensar, de fazer um retiro num feriado, mas no feriado, Lama, eu vou viajar, eu vou para Pirinópolis, ou vai para Gramado, né, Márcio? O pessoal lá no sul vai para Gramado. Mas, gente, despertar está aqui. Você sabe qual é a morte quando vai chegar? A pessoa você já recebeu o cartão de embarque? E como a gente vê, gente, a morte não está assim uma pessoa que vem te
receber, não. A gente já é a cara da morte. O negócio aqui já está morrendo. É impermanente. Então, tem coisas que a gente acha assim, que é até engraçadinho na nossa vida, né? Ah, mas isso, milhões de desculpas, né? Mas, de fato, o nome chama obstáculo. E aí, com essa historinha aqui, é que a gente vai conseguir liberar disso e realmente caminhar a passos firmes em direção ao nosso próprio despertar. Então, olha só quanta riqueza tem nessa história que o Buda nos traz aqui, né? Extremamente pedagógica, com diversos elementos aqui. E aí o Buda segue, né? Quer dizer, aqui, a historinha que colocaram nessa sequência. Né? Alguma dúvida até aí, gente? Para a gente passar lá para o outro. E aí vem o 32, né? Um bhikshu mendicante que se deleita na vigilância, que olha com temor para a negligência, não pode cair, né, do seu estado perfeito. Ele está próximo do nirvana. E aqui, o que ele está falando? De novo, né? Aquele que se deleita na vigilância e olha com temor, né, para a negligência, porque a gente já viu tudo que a negligência traz, aquele monte de coisa ruim lá, entendeu? Não pode cair do seu estado perfeito. Ele está próximo do nirvana, ou seja, de um estado de não apego, liberado das amarras dessa vida. Então, é isso que vai acontecer com a gente. E aí vem a segunda historinha, né? Eu vou começar pelas historinhas, porque as historinhas são muito ilustrativas, né? Que é o seguinte, é o monge Tissa. Ele residia lá numa cidade do mercado. Aí ele se chamava Nigama Vasya Tissa. Enfim, esse monge vivia lá nessa cidade, que não era muito distante lá de Jetavana, né? E aí ele era de uma família, né, de mercadores, e ele um dia resolveu, né, ouviu o Dharma, resolveu se tornar um noviço, e aí ele ficou lá convivendo, né, com os monges lá em Jetavana, né, no parque, junto com o Buda, e ele depois, posteriormente, ele resolveu tomar, né, a ordenação plena, né? E aí ele foi chamado de Tissa da cidade do mercado, né? Aí tem o nomezinho dele em sânscrito, mas a tradução é essa, né? Então ele virou esse monge. E aí ele é dito, né, que ele tinha poucos desejos, era muito comedido, resoluto, puro e tinha uma vida muito frugal. E aí ele ia lá para a cidade, lá onde vivia a família dele, né, para mendigar os alimentos, como vocês sabem, como era da tradição, né? Os monges iam para a cidade para mendigar os alimentos, que por acaso era a cidade onde a família dele vivia. E aí teve uma ocasião que o Anathapindaka, né, que é aquele que criou, que deu para o Buda, né, o parque de Jetavana, o rei Pasanadi de Kosala, fizeram imensas oferendas lá nessa cidade. E aí os monges, os coleguinhas dele, viam que Tissa continuava na cidade, né? Vinha para as oferendas, né? E ele continuava ali, né? E aí foram lá falar com o Buda. Falaram, olha, é o seguinte, esse monge Tissa aí, ele não sai da cidade, ele nem volta para o monastério, ele continua tendo relações lá com a sua família, convivendo com a sua família. Isso não é adequado. Aí o Buda falou assim, né? Eu conheço esse Tissa, mas de toda forma eu vou perguntar a ele, né? Aí perguntou, né? Chamou o Tissa e falou, monge, é verdade que você passa os dias assim? Aí ele respondeu, né? Não é verdade, senhor, que vivo de forma incorreta com a minha família. Eu recebo só o alimento que eu consigo e depois de eu receber esses alimentos, eu só fico por ali. Não há razão de eu voltar para o monastério nem de buscar mais alimentos. Eu não convivo com a minha família. E aí o Buda, sabendo das disposições dele, conhecendo quem era o Tissa, falou, certo, você pode continuar assim, né? Não é estranho que depois que você recebeu as instruções, você tenha se tornado uma pessoa frugal, uma pessoa comedida, uma pessoa
que tem contentamento. Aí os monges, né, não ficaram satisfeitos, porque ele estava ali só querendo arrumar uma confusão qualquer. Aí o Buda contou uma historinha para os monges. Era o seguinte, havia então uma caverna, né, onde viviam 1000 papagaios, mas tinha o rei papagaio. E o rei papagaio, ele tinha uma figueira, né, porque essa caverna era perto de muitas figueiras, mas tinha uma figueira lá que já estava bem velha, os frutos delas eram imperfeitos, né, não eram muito bons, mas ela continuava dando brotinhos, né? E aí esse rei papagaio, ele vivia só comendo os brotinhos, os frutinhos que não estavam bem, ele se contentava com aquela árvore ali, né? E aí aquela alegria dele sacudiu o reino lá de Sakka, né? O paraíso de Sakka, né? O rei dos deuses. E aí o Sakka falou, mas o que está sacudindo aqui meu reino? Aí ele viu que tinha, né, o rei papagaio, que estava lá, contente, né, com a sua vida frugal. Ele falou, eu quero testar essa alegria dele, né? E aí mandou um vento terrível, né? E aí a árvore derrubou, foi poeira para todo lado, todos os pedaços dela, né, se desfizeram pelos buracos que se fizeram, passava, né, o vento era tão forte que fazia um ruído. E aí passou aquilo tudo, o que o papagaio foi? Se empolerou lá na árvore e continuou comendo os pedacinhos, né, do tronco que estavam soltos e tal. Ele continuou, né, porque os brotinhos das árvores, né, da árvore estavam por ali. Ele continuou feliz e satisfeito recebendo aquele alimento que a figueira dava para ele. Aí Sakka, né, falou assim, nossa, mas ele é realmente um praticante, né? Ele tem, né, o contentamento, né? E aí ele foi, o gatinho entrou aqui, ele tem o contentamento. Aí Sakka, né, transformou no corpo de um cisne real e levou junto com ele uma ninfa do reino dos Asuras, lá dos semideuses, né? E aí falou, né? Há árvores com folhas verdes e frutos abundantes. Por que o coração desse papagaio encontra prazer nessa árvore derrubada e com tantos buracos, né? Aí o Buda conclui a história, né? Nesse tempo, Sakka era Ananda, né? O rei papagaio era eu mesmo. Assim, monges, o contentamento é a minha disposição e hábito, né? Portanto, não é estranho que Tissa, que é contente, né, tem o contentamento, me obteve como mestre, né? E esse monge, por ter esse monge, né, por ter atingido as vias e os frutos, obteve o estado de Arhat. Então, o Tissa conclui essa caminhada atingindo o estado de Arhat, que é o nível máximo, né, dentro da perspectiva do Hinayana. Então, olha aqui outro elemento importante que o Buda nos traz, né, bem ilustrativa essa imagem com um papagaio, um rei papagaio, né, tão bonitinho, empolerado no tronco, né, a importância do desenvolvimento, do contentamento. E aí ele diz, né, não é estranho, né, que ele, por ter recebido, por ser assim, ele me obteve como mestre. Então, lembra lá que eu falei da disponibilidade? Lembra lá que eu falei no domingo passado sobre a atitude arrogante de alguns praticantes? Eu já ouvi isso, eu já ouvi esse ensinamento, né? Porque as pessoas querem conteúdo inédito, né? Igual o episódio de série. Não é assim que funciona. A gente sempre vai voltar disso daqui. O caminho do praticante começa como? Né? Com a tomada de refúgio, que seja ela de coração, ou seja ela pela cerimônia, e depois se engajar nas preliminares comuns, preciosa existência humana, o karma, a natureza defeituosa do samsara e a meditação sobre a impermanência. Isso vai acompanhar o praticante para sempre, até o final. Não tem essa coisa, eu quero uma novidade, né? Isso aí é quando a gente chega com expectativa. O que eu vou ouvir lá? Qual é a novidade que tem, né?
que vai acontecer nesse novo episódio? Cenas do próximo capítulo. A gente é feito de expectativa, de esperança, são projeções, isso, da nossa própria apreensão egocêntrica. Então, a atitude é de contentamento. É o que temos para hoje. Porque isso é a existência. Ficar feliz com o que tem. Quando a gente vai com muita ansiedade, querendo muita coisa, vai se atropelar, gente. Esse caminho é feito gradativamente, tem todas as etapas, e a gente vem falando aqui quais são as etapas. Vê lá a vida do Buda como exemplo, né? Essa aqui não é a nossa primeira existência que a gente encontrou o Dharma, não, gente. A gente vem criando causas e condições, méritos, para encontrar o Dharma. Preciosa existência humana. Então, aproveita ela. A morte é incerta, o momento é incerto, e a gente não leva nada desse mundo. Então, aproveite, né? É preciso conviver cotidianamente com todos esses pensamentos que o Buda nos ensinou. E não querer ter essa atitude, né, de buscar muita coisa. Quem quer muita coisa assim, está querendo lá as 6 yogas de Niguma, sabe? Vai sofrer, né? E não vai obter o fruto que espera, né? Mas aí a gente falou aqui sobre o que vai resolver essa questão dos obstáculos, né? Finalmente, o que vai acontecer, né? Nesse caminho da gente desenvolver a atenção, a vigilância, né? Ter temor da negligência, a gente já viu quanta coisa ruim que a negligência traz, né? A desatenção, a distração. O que a gente falou aqui? Que a gente, pela atenção, seja ela com suporte, uma pedrinha, o ruidinho do tic-tac do relógio, ou uma visualização de uma divindade, o que acontece? Nós vamos compreender um modo de funcionamento da nossa mente. É isso que vai acontecer. A gente vai entender como é que a gente se relaciona com os diversos fenômenos, coisas, objetos, seja ela Via Láctea, um bolo de chocolate, ou o que quer que seja, a inteligência artificial, como é que a gente vai se relacionar com os diversos fenômenos que surgem simplesmente devido a causas e condições. Então, eu fiz umas pequenas anotações aqui que eu vou desenvolver ao longo aqui com vocês, né? Então, primeira coisa é o seguinte, o ensinamento do Buda é um ensinamento sobre a liberdade. Como a gente já viu, não apego, liberar-se das amarras dessa vida. Que a liberdade não é fazer aquilo que a gente quer, a expressão da apreensão egocêntrica. Não é isso, não. Muita gente gosta, a liberdade, fazer o que eu quero. Não é isso. A liberdade é exatamente a gente compreender o modo de funcionamento das coisas, ver as coisas tais como elas são e estar disponível para agir da forma correta. Então, para que a gente tenha essa liberdade, a gente vai precisar entender o que vem a ser esta apreensão egocêntrica. A gente precisa entender como é que ela surge, né? Então, primeiro ponto, né? Como abordamos o Dharma, né? Se a gente está querendo experiências extraordinárias, iluminadoras. Então, corta isso aí. Porque se a gente aborda o Dharma querendo experiências extraordinárias, pessoa mal começou, medita na vacuidade. Oh, meu Deus. Não vai ter experiência extraordinária nenhuma. Aliás, a busca do bem-estar é um obstáculo. O que a gente vai aprender é estar mais disponível para atender o outro. A gente precisa entender isso. Qual é esse caminho aqui? Se você quer outra coisa, não tem problema. Pode ir em outro lugar buscar. Entendeu? Não tem problema. Mas aqui é o que temos, é isso. Então, atenção para a gente não estar nutrindo a nossa apreensão egocêntrica quando nós
buscamos o Santo Dharma, que é uma atitude completamente equivocada da gente querer essas experiências extraordinárias da vacuidade, né? Isso virá tranquilamente com a sua prática, dependendo simplesmente do seu esforço depois de ter recebido a instrução. Aí o segundo ponto é o seguinte: quando se fala aqui, né, o Dharma tem um só objetivo, que é eliminar a apreensão egocêntrica, o que a gente acha? Que o nosso ego é o nosso inimigo. Não, realmente é ele que nos faz sofrer. Mas a gente quer eliminar, tipo, jogar fora. Que é a segunda nova verdade, que a gente quer o quê? Aniquilar os problemas. Não é isso? O que a gente quer? A gente quer sobreviver, mas a gente quer se livrar dos problemas. Aparece aquele vizinho inconveniente que você não gosta, você escapole, sai de lá, finge que não, né, que não viu. A gente quer se livrar dos problemas. E a gente precisa aprender isso também em relação à apreensão egocêntrica, que a gente não vai brigar com ela. Ao contrário, é nela que a gente vai compreender, é dela que a gente vai entender aqui. É tal como o lótus que nasce no lodo, né? Essa imagem da nossa tradição. Então, o nosso objeto de trabalho vai ser a nossa apreensão egocêntrica. Então, não é uma coisa para a gente rejeitar. Não, é ela. Vai ser através da compreensão dela que a gente vai entender assim, como é que a gente funciona, né? O modo de funcionamento da mente, né? Então, como é que a coisa funciona? Então, vamos lá, o Buda que todos nós somos, tá? Aviso, tem gente que não gosta de ouvir isso, mas todos aqueles 8 bilhões de seres, né, humanos que compartilham aquilo são Budas. Se você coloca algum desses 8 bilhões como não Buda, tem probleminha aí. O problema é o quê? Você que não está vendo-os como Buda. Tá? Então, nós partimos da nossa natureza de Buda. Ai, que delícia, né? Vamos falar sobre Buda, né? Tal. Aí todo mundo fica alegre, né? Ah, isso aí, sou Buda e tal. Então, vamos lá. Como é que é a nossa mente? Né? Nós sabemos lá que temos a oitava consciência, né? A Laya Vijnana, e aí temos nela 2 etapas. Kunshi Nanshe, Kunshi Yeshe. Kunshi e Yeshe, a gente vai desenvolver ao longo da nossa prática. A gente vai perceber a nossa natureza de Buda através da nossa prática. Não tem nada que vem de fora. Todo movimento né, usando aqui uma liberdade aqui poética, é de dentro para fora. É a nossa expressão como Buda. Mas a gente que está esperando coisa que vem de fora, não tem. De fora só vem o Santo Dharma, a instrução que o Buda nos deu. Tá? Então, esse é o movimento. Então, o que nós temos lá? Kunshi Nanshe, Kunshi e Yeshe, né? Só para colocar, só que é uma imagem, é algo pedagógico aqui, né? Não tem sobreposição disso aí. Nesse nível mais profundo, Yeshe é a pura sabedoria, né? De onde a gente pode exercer a compaixão ilimitada, o amor ilimitado, né? Incomensurável, equanimidade e alegria na virtude, incomensuráveis. É desse nível aí, Kunshi e Yeshe. Mas temos o Kunshi Nanshe, que é essa, vamos dizer assim, etapa, esse nível, entendeu? Onde a gente fala que são as não fabricações, não elaborações. A gente não fala isso, a nossa, né, seja livre de fabricações, elaborações e tal. Isso aqui é etapa Kunshi Nanshe. Porque tem gente que acha assim, que bom, né? Atingiu o nível lá de não fabricação, não elaboração, está achando que está tudo ótimo. Não está. Essa aí é a etapa dual da nossa oitava consciência. Ainda tem eu e o outro lá. Então, essa é a nossa natureza. Isso é o que a gente é. A gente está achando que a gente é uma pessoa, entendeu? Para entrar aqui no condomínio, a gente tem que dar o número da carteira de identidade. Aquilo ali é uma identidade, mas é o que a gente é de verdade, a gente é isso. Né? Se a gente, através da nossa prática, vive a partir da etapa, colocando essa palavra, tá, gente? Isso aqui é só um recurso pedagógico, vocês estão entendendo isso, né?
A partir de Exê, a gente é a expressão do próprio Buda que a gente já é. E a gente precisa se permitir ser isso, né? Mas a gente vive nesse campo, né? Vamos colocar aqui onde a gente está aqui, na nossa natureza dual. Tem eu e tem vocês. Tem eu aqui e o celular. Tem eu aqui e o sino, né? Como a gente se relaciona com os diversos objetos. O que acontece? Isso é um campo puro, como se fosse um deserto. Não tem nada ali, né? A gente é um sólido feito de nada. Não tem nada que seja palpável, tangível, né? Essa é a natureza da nossa mente. E eu não estou nem pedindo lá, vocês estão entendendo, não estamos lá na etapa da sabedoria, não. Estamos aqui na nossa mente dual. Não tem nada ali. Então, como é que a gente se relaciona com os diversos objetos? Não pense nada dos outros. Isso é a mente tal como ela é. Allah é Vijnana. No seu nível, não chega. Mas aí o que acontece? Atividade incessante e o sentimento de carência. O que acontece? Vem uma plantinha assim, tipo uma minhoquinha. Bota a cabecinha de fora. E aí ela olha aquilo. Oh, gente, eu tenho um espaço inteiro para ocupar. Olha a sensação de carência. E atividade incessante. Gente, a gente recita isso no Tianenzi. A pessoa acha que é só recita. Não, gente, olha o ensinamento que tem aí. O que acontece? Botou a cabecinha de fora ali, né? Vocês estão entendendo a imagenzinha do deserto? Botou a cabecinha de fora. Eu vou tomar conta desse pedaço que é meu. Porque a pessoa é carente de ocupar isso tudo. O que é isso que acontece? Começou a ignorância. E a ignorância não é para saber o resultado do jogo do Brasil com a França. Não é isso. A ignorância é essa que a gente falou, os 3 selos do Dharma. Essa plantinha, essa minhoquinha, um serzinho que apareceu ali no meio do deserto, devido a causas e condições, ele vai começar essa experiência dual. Esse é o primeiro ponto que começa o primeiro escândalo. Meu Deus, chegaram os escândalos. Sim, primeira nova verdade. O que é? Os agregados do sofrimento. Chegaram eles. Rupa formou um corpinho ali, né? Ele que começa toda essa história, né? Então, quando vemos um objeto, simplesmente o percebemos, mas já conceitualizando, né? Aí a gente busca o quê? Um nome para ele. Nós estamos lá, agora nós viramos essa... O que vocês preferem? Um vermezinho ou uma plantinha? Qualquer coisinha, um serzinho que apareceu, um ser vivinho que apareceu, uma minhoquinha, pode ser? Apareceu lá com a cabecinha bem alegrinha, assim. O que a gente vê? A gente vê os objetos, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, dá um nome para a coisa. O que é isso? Não sabe. Pega uma fruta que nunca viu, o que é isso? Ela vai o quê? Ter experiência. Vou ver o que é. Às vezes não é uma fruta, às vezes é uma outra coisa. É porque eu estou aqui buscando recursos naturais, mas pode ser uma outra coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome àquela coisa. Aquela coisa. Ah, isso aí, não sei, uma coisa. Às vezes a gente até usa isso, né? Isso aqui em Brasília se fala. Mas lá no Rio de Janeiro tem isso. Ah, aquela coisa. Tipo assim, um objeto, você não sabe bem o nome, aquela coisa. E aí, o que a gente faz? A gente fica satisfeito com isso? Só viu a coisa? Não, a gente vai enriquecer isso aí com o quê? Com as nossas emoções, porque aí o negócio fica melhor, né? Fica mais colorido. Olha o circo se formando. Então, da simples percepção, que começa o quê? A ter as sensações. Gente, isso é com absolutamente tudo. Vocês estão vendo como é que a gente partiu lá do nosso campo, né? Rica, que a gente falou semana passada, vidya,
para a avídea, e aí começa o circo todo. Começa toda a encrenca, né? E aí, quando a gente dá um nome e uma sensação para isso, o que a gente vai colocar? Numa caixinha. Então, aquele vermezinho, aquela minhoquinha, começa a ter caixinhas. A caixinha das frutas, caixinha dos legumes, caixinhas dos outros apegos que tenham, dos nossos conhecimentos. A gente vai botando tudo em compartimentos. A gente é tão esperto que a gente acha um compartimento para a coisa. Aí fica... Quer dizer, a minhoquinha que estava ali já devia ficar assim, insatisfeita com a sua existência, não, ela acha a caixinha. Aí começa a encher as caixinhas e ela, né, segue rodopiando nesse imenso espaço, achando que aquilo ali é uma coisa para chamar de seu. E assim começa a construção do nosso corpo, da nossa experiência, que são os escandas, né? E aí vem, né, vem essa consciência de nós mesmos, né? Eu domino esse espaço que agora se forma sólido, algo separável e tangível. Então, está feita aí a dualidade. Eu e o espaço. Eu e o objeto. Agora, isso aqui, gente, é um ensinamento. Tá? Vocês não vão colar, tipo assim, saber isso aqui de cor, entendeu? Saber isso aqui, não, eu sei que é assim. Não, a gente vai perceber através da nossa meditação que é assim que as coisas acontecem. Segundo o ensinamento do Buda. Tem outras tradições religiosas, espirituais, que explicam de outra maneira. Tá? Até a psicologia explica de uma outra maneira, né? Tem, né, várias, dependendo também da linha que seja, explica de uma maneira, explica de outra. Mas aqui é como o Buda nos explicou o modo de funcionamento da nossa mente. E aí, alguns de vocês já conhecem, né, que eu sempre gosto aqui de trazer para vocês o quê? A nossa roda da vida, com essas imagens maravilhosas. Então, a imagenzinha da ignorância... Peraí. Vocês estão vendo aqui? É o homem cego tateando. Então, é o primeiro elo. É quando a confusão do samsara começa. Começa o delírio. Começou a distração, começou a confusão do samsara. Então, nós, minhoquinha, que aqui na imagem, né, da roda da vida, é o homem cego tateando. No deserto, caçando assunto. Para ele tomar posse, para ele botar nas caixinhas dele. E, ao longo da vida, nós vamos colecionando caixinhas. E a gente, se colocar isso na perspectiva que essa confusão vem lá desde os tempos sem princípio, imagina a quantidade de caixinha que a gente já tem. Um monte delas. Né? Então, começa com a ignorância. Ou seja, a gente perdeu a lucidez que está lá na etapa Yeshe, né? A gente vive em Nanché, né? Ainda que sem elaborações, sem fabricações, e aí a gente, pelo véu da ignorância, a gente começa a dominar esse espaço. O que aconteceu aí quando a gente quer dominar esse espaço? A gente perdeu a nossa liberdade. A gente está identificado como um sujeito, como um indivíduo. Eu sou assim. Eu gosto disso, não gosto daquilo outro, ou sou indiferente àquilo outro. Não é assim que a gente é? Todo mundo aqui, se tivesse assim, um tempo, não, vou botar todas as coisas que eu gosto, as coisas que eu já gostei. Né? Porque pode botar não só da agora, né? Mas da vida inteira. Tudo que já colocou. Eu sou assim. Gente, isso é zero liberdade. A pessoa está dentro de uma prisão de si mesma. E pior, muitas das vezes, feliz. Né? Porque ela tem a esperança de que mais coisas venham para esse espaço. Ela vai agregando. Aí vou comprar um carro novo, um celular novo. Quem tem dinheiro, né? Quem não tem, fica satisfeito com outra coisa. Então, ela vai enchendo esse espaço com caixinhas, com compartimentos, com ideias, né? Porque às vezes não é só, porque às vezes a gente acha que são as coisas, né? Eu gosto de siriguela, mas não gosto de umbu.
Não, as nossas ideias, as nossas ideologias, é tudo caixinha. Pronto, aí já fez a confusão total. E aí acontece. Tcharam! Segunda imagem aqui. Olha, quem está aqui não está conseguindo ver, bom, tem um goleiro, né, que é o segundo. O que vem? Viginana é o macaquinho ligando as coisas. Ou seja, nós nos tornamos, deixa eu mostrar logo a outra imagem, a nossa casa, né? Vocês sabem dessa imagem da casinha aqui, com as janelas representam os sentidos, um macaco, né? Agora o vermezinho já tomou um corpo de um macaco preso nessa casa dos 5 sentidos, ou dos 100 sentidos, se a gente coloca a sexta consciência aí, preso dentro da casinha. É isso que a gente é, né? Dentro do samsara. Ou seja, a gente tem um corpo, né? Que são essas bases internas. A gente tem a percepção, que em vez de ser pura, que a gente pode continuar, né? A gente vai continuar com a nossa mente sem elaborações, sem fabricações, e da perspectiva da sabedoria, que é a etapa Yeshe, ter uma visão pura dos objetos, que é aquilo que a gente já falou, perceber todos os sons, como o NPM1, né? A gente não recita isso? A gente recita isso. Mas só que, como a gente está com a nossa mente mergulhada na ignorância, que é a avidya, né? A gente perdeu a liberdade, a gente perdeu a inteligência, perdeu todas as qualidades da nossa mente, deixou lá guardado em algum canto qualquer, né? Que não é um compartimento, para ter essa experiência avidya. A avidya é a ignorância. E aí vem, né, rupa, vem rupa, né, a forma, percepção, sensação, sanskara, né, que são as marcas mentais, e todas depositadas na consciência. A gente vai depositando todas essas memórias, que, na verdade, não são memórias que a gente consegue apagar, infelizmente, né? Isso tudo é semente kármica, então isso vai amadurecer, né? Não há como escapar disso, o fruto do ato é certo e ele só se desenvolve, ele jamais se esgota, e ele amadurece naquela mente que produziu aquele ato ali, seja ele mental, seja ele pela fala, seja ele pelo corpo. Então, essa é a imagem que a gente vai desenvolver na nossa tradição aqui, de como é que funciona a nossa mente. E aí nós seguimos, eu só selecionei alguns elos aqui dos 12 elos, né? Que é o homem colhendo os frutos. Ou seja, nós passamos o resto da nossa existência no samsara, até o despertar, com as nossas ações contaminadas pela nossa ignorância, pelo nosso karma, pelas nossas emoções perturbadoras, pela nossa crença numa identidade, uma crença em um ser separado da existência, né? E aí vem as frasezinhas, né? Eu sei me relacionar com o mundo, né? Eu obtenho dele o que eu preciso. Eu preciso, né? O mundo é assim, eu sou assim. Pronto. Cadê a liberdade? Foi-se embora. Cadê a sabedoria? Foi-se embora. Cadê a compaixão? Foi-se embora. Cadê o amor? Foi-se embora. Cadê a equanimidade? Foi-se embora. Então, essa é a imagem de um macaco louco preso dentro de uma casa. E como isso é lastimável, porque esse é o estado que eles ficam. E como eu falei, vocês acham que eles estão tristes? Não estão. Eles estão alegres. Porque na casinha deles tem as besteiras todas. Tem um iPhone, tem não sei o quê, tem as besteiras todas que eles querem. Tem isso, tem o relacionamento, tem isso, tem aquilo. Tem as besteiras todas que gosta. E as besteiras que ele não queria também, ele se livrou daquilo ali, e a pessoa fica alegre. Agora, pensa que tristeza, que vidinha medíocre é essa? A gente precisa, através da nossa prática da meditação, da nossa acumulação de mérito, né, sair dessa experiência
do corpo, né, de experiência, que são os skandhas, pacificar nossa mente, ficar sem elaboração, sem fabricação, para a gente poder, depois, viver a etapa Yeshe. E aí sim a gente, né, vai expressar o Buda que a gente já é, gente, não está lá fora. A gente já é isso, essa é a nossa verdadeira natureza. Né? Toda a confusão, todo o apego, né, as amarras dessa vida, isso tudo fomos nós, minhoquinhas lá, que começamos a construir, né, querendo dominar o nosso próprio espaço. Né? E aí, só falando aqui, né, um pouquinho mais de avidya, né? A ignorância, né, nos torna um ser estático, né, algo sólido. Em vez de a gente ver a gente como Buda absolutamente livre, de verdade, né, nós tornamos a nossa inteligência, né, não dá para fazer isso, né, mas algo do cognitivo. Né? A gente usa de uma forma tão limitada a nossa infinita inteligência. Então, a gente usa a nossa inteligência, né, que não tem nada a ver com a natureza do Buda, né, porque ela se desvinculou, porque ela está aí com o véu da ignorância, para manipular as situações e as pessoas. Quer dizer, o macaquinho já está numa situação lamentável lá na casa dele, entendeu? Mas ele não está satisfeito, porque ele continua querendo dominar aquele espaço. Pior que a gente sabe que esse espaço é incomensurável, mas a gente quer dominar o espaço. Aí a gente manda as sondas Voyager, roda, para a gente conhecer o espaço. Essa semana vem lá o negócio lá nos Estados Unidos, ETs. Material não humano dentro das naves lá que aprenderam, sei lá, teve lá no Congresso. A gente fica querendo dominar o espaço. E assim, dominar o espaço mesmo, né? Imagina o tamanho do universo. Nós, pobrezinhos aqui, um negócio tranqueira para caramba, querendo dominar o espaço. Poxa, é muita arrogância, né? Isso numa perspectiva aqui enquanto humanidade, mas nós também, gente. Dominar todo esse espaço. A gente sabe que ele é infinito, mas a gente quer, de posse da ignorância, dominar, né? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu trouxe aqui, porque tem muita coisa que não vai dar mais tempo para a gente trazer aqui, né? O véu sim, isso é importante a gente falar, né? A respeito, a gente viu, né? A rupa tem a percepção, tem a sensação, né? Quando a gente dá uma tonalidade afetiva para as coisas, né? Então, olha só, né? Depois que a gente tem esse domínio, né, entre aspas, do espaço, né, começa um processo de querer defender esse espaço. Isso é importante também a gente saber isso. Porque qualquer um que vá falar alguma coisa a respeito desse espaço que a gente conquistou, que é nosso, a gente vai brigar com a pessoa. Porque se a pessoa não está confirmando os preconceitos dela, a pessoa, o que a gente faz? Rejeita, quer aniquilar. Então, olha só quanta disposição, quanta energia a gente gasta, entendeu? Defendendo esse território. É um esforço imenso para defender. Não, mas eu sou assim. Né? Esta é a minha crença. Deixa o outro, não pensa nada do outro, deixa o outro lá com a vida dele. Né? Mas a gente quer dominar, a gente vai querer manipular o outro, ou a situação que seja, e aí, se o outro não aderir à nossa perspectiva, a gente, mas esse fulano aí tem esse partido político aí, já vai pensar mal da pessoa. Gente, perdeu a inteligência total. Né? Já está no saldo samsara completamente. Né? Outra coisa, né? Essa é uma frase importante. Né? Se eu consigo sentir aquilo lá fora, eu devo estar aqui.
que é aquilo que eu falei das emoções, porque a gente não fica satisfeito com a percepção do objeto. A gente vai lá e dá o colorido com as nossas emoções. Que é isso aqui, né? Essa frase é super... Se eu consigo sentir, porque a minhoquinha lá, se ela consegue sentir, isso dá um sentimento de existência para ela. Epa, eu não sou só uma minhoquinha, mas eu sou uma minhoquinha que sinto. Olha a confusão toda, né? E aí vem mais outra coisa, né? São frases assim que eu vou pontuar aqui para vocês, porque, infelizmente, não vai dar para ver tudo aqui que eu preparei para vocês. A fascinação que nós desenvolvemos por essa casinha com as janelinhas e os seus devidos compartimentos. Porque a gente fica fascinada com a nossa própria apreensão egocêntrica. Quem eu sou? Esse é o maior e o pior obstáculo e a maior distração que a gente tem. É a nossa própria identidade, a nossa própria apreensão egocêntrica. É o principal objeto de fascinação. Nós somos fascinados pela nossa identidade. Agora, como a gente começou lá atrás, né? A gente vai simplesmente rejeitar, porque a gente sabe que a gente tem que eliminar a nossa apreensão egocêntrica, né? Então, vou chutar ela fora? Não, a gente vai compreender o modo como ela é formada. Não foi isso? Não é o lótus que nasce lá da lama, lá do lodo, não é isso? Então, a nossa apreensão egocêntrica vai ser o terreno onde nós vamos poder ver como é que as coisas funcionam. Isso aqui é como o Buda nos explicou. Mas nós vamos ter que experimentar isso, né? A sabedoria vem através da experiência. A sabedoria não vem simplesmente por um conhecimento que nós colocamos. Assim como a gente aprendeu um dia a mexer no celular, eu me lembro quando eu saí do retiro de 3 anos, antes era aqueles telefone de teclinha, né? E aí depois já tinha um smartphone, eu tive que ter uma aula com meu filho, como é que o negócio funcionava, né? Tipo, ele me explicou tudo como é que as coisas funcionam, né? Gente, porque estou vendo nosso tempo aqui está acabando. Mas vocês entenderam isso aqui, né? Então, não é para a gente pegar esse conhecimento e simplesmente ver como mexer com o mundo. Mais um elemento para a gente manipular as coisas e as pessoas. Mas simplesmente para a gente compreender como é que a gente forma essa apreensão egocêntrica que, desde os tempos sem princípio, nos faz tanto sofrer e girar pelos 6 reinos. Porque, a partir daí, né, como a gente tem o véu da ignorância, né, o véu das paixões e o véu do karma, nós vamos migrar pelos 6 reinos. É isso que vai fazer a gente ficar preso no samsara, né? Mas na roda da vida tem a imagenzinha do Buda nos ensinando o caminho e nos ensinando o caminho da liberação de todas essas amarras que nos prendem ao ciclo das existências. Então, é isso, né? Tem ideias importantes aqui, né? Para a gente refletir de como é que a gente funciona e o que a gente faz para, finalmente, nos liberar da nossa apreensão egocêntrica. Tá? Alguma dúvida, algum comentário? Pode fazer, Wallace, por favor. Qual seria a forma correta de se apresentar? No Brasil, como diz, eu sou, e tal. É uma natural, acho, para mim. Gostei bastante disso. Então, eu sou professor, eu sou cientista, eu sou médico. Qual seria a forma correta de praticamente se apresentar? Sim. Então, nós temos que ver que nós temos a realidade última, que é essa que nós estamos falando aqui, né? Como é que as coisas
emergem lá da nossa oitava consciência pura, imaculada, né? A gente emerge numa realidade relativa. E a realidade relativa, que é a bodhicitta relativa, que é a prática das paramitas, nós estamos numa relação dual no mundo. Então, assim, teve uma pessoa que estava aqui, que foi a primeira vez que foi lá em casa, procurou pela Lama Pelmo, e a Lama Pelmo, a pessoa não sabia lá quem era, né? Porque Lama Pelmo existe aqui no KPG, né? Mas lá em casa eu tenho meu nome, né? Meu nome que está na minha carteira de identidade. Então, a gente, quando está numa relação com o mundo, Wallace, a gente se apresenta na forma normal. Você não vai dizer, eu sou um Buda. Né? Teve uma vez lá em Xerabilim que isso me contaram, né? Uma pessoa super séria lá, que chegou lá uma pessoa e ela falou assim, no meio lá do ensinamento, abriu lá a roupa toda e falou assim, eu sou Tara, né? Então, não, isso aí chama loucura, tem que chamar o SAMU. Assim. Tá certo isso, né? Porque nós estamos no mundo em relação. Então, quando a gente está na nossa relação no mundo, nós somos, né? Eu, para passar ali na portaria, eu tive que dar meu nome da minha identidade, entendeu? Porque eu tenho número de identidade, né? Senão, se eu falar, eu sou a Lama Pelmo, quem é? Não existe Lama Pelmo, quem é? A pessoa não tem CPF, a pessoa não tem. É o quê? Veio flanando lá? Não, viemos de carro, entendeu? Então, quando a gente está nessa relação com o mundo, a gente está numa relação do mundo. E aí lembra lá de um dos versinhos do Lojong, gente, tão precioso Lojong. Aliás, está pronta a outra tradução, né? Que a gente fez. Você vai mudar a tua atitude mental, mas você permaneça tal como você é. São ensinamentos muito profundos isso, gente. Santo Lojong. Como eu já falei, o maior elogio que eu recebi depois do retiro foi a minha irmã falou assim, que bom, você continua do mesmo jeito que você é. Eu falei, yes. Foi o maior elogio que eu recebi. Porque ela é uma pessoa que está no mundo, que não segue nenhuma tradição espiritual e tal. Eu falei, gente, está ótimo aqui. Né? O que vai mudar são as nossas tendências, nossas predisposições, o quanto amor que a gente tem, o quanto liberado das nossas amarras que somos. Mas na relação do mundo, a gente continua lá, né? Permaneceis naturais, né? Você não vai virar vai ter, entendeu? Mas a gente precisa trabalhar junto com, né, a realidade relativa, né? E a realidade última ao mesmo tempo. Esse é o caminho. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Eu sei que o conteúdo hoje foi assim lá, a gente pegou coisas bem assim, iniciais lá do ensinamento do Buda, mas a gente foi mais profundo. Então, não sei se ficou alguma dúvida. Pedro, fala, Pedro. Bom dia. A mente dual, ela está em Nanxê ou Iexê? Nanxê. Okay. Nanxê, que é a mente que não conceitualiza, não elabora, não fabrica, né? Mas ela é dual. Ela é uma mente... agora eu fiquei confuso. Como que ela não fabrica, não elabora, mas ela continua dual? Se a dualidade ela parece justamente... Ela é essa... toda essa conceitualização se baseia nessa dualidade, nessa forma. Pois é, porque a nossa mente não fica sem elaboração, sem fabricação. Nós é que, através da atenção, da vigilância, a gente vai conseguindo deixar essa turma passar. Mas elas vão surgindo, e a gente não vai brigar com elas. E aí passa uma, a gente perdeu a vigilância, né? A gente está lá na vigência da negligência, que acontece, tchirim! Minhoquinha, no deserto, botou a cabecinha de fora. Entendeu? Pronto, aí começou o véu da dualidade. Né? Como ela, né, nessa etapa Nanxê, ela não está vivendo enquanto sabedoria, ela vai ter esses pensamentos. E aí basta um microsegundo, nem sei o tempo mínimo aí que tem, de distração, pronto, a minhoquinha põe a cabecinha para fora, aí está feito o ciclo. Né? Mas a gente pode, através da nossa prática, entender a natureza da minhoquinha
entendeu? E compreender como é que essa formação se faz. Entendeu isso? Ok. Sim. É a compreensão, tá, Pedro? Isso aqui é cognição, só que nós estamos... Mas a gente vai, com a nossa prática, entender isso de verdade, como experiência. Sabedoria Esses conceitos, eles vêm da concepção Yogacara? Não mente apenas. Nós estamos falando aqui ensinamentos Hinayana, entendeu? Ok. Não bom, estamos Lama, falando obrigado. de Asanga aqui, tá? Nós estamos falando aqui, quer dizer, claro, a gente não pode esquecer que, né, a gente tem que incorporar isso aqui na nossa perspectiva Mahayana, mas aqui não é Asanga que nós estamos falando, não. Nós estamos falando aqui ensinamentos fundamentais, iniciais do Senhor Buda. Estamos falando aqui, primeiro giro da roda do Dharma, né? Mas a gente vai aprofundando o nosso caminho, né? Não é porque é lá o primeiro giro que a gente vai ficar achando que vai ficar por lá. Não, aqui, com esse giro da roda, muitos atingiram o estado de Arhat. Tá bom? Obrigado, Lama. Bom dia. Obrigado. Espera aí, a Luísa quer fazer uma pergunta. Não, e a mente é cheia. O que a gente pode dizer dela? É a sabedoria. É o Buda que a gente é. Atividade espontânea dos Budas. Então, quando a gente sai do Yeshe e do Nashe, é que a coisa poderia estar realmente purificada. Yeshe já é sabedoria. Yeshe, aliás, é prajna, né? É sabedoria. Então, não está fora. Tem a dualidade quando não é cheio? Sim, que é outra etapa de a live de não. Está vendo como é que os conceitos confundem um pouco as pessoas? São dois níveis, gente. Isso aqui eu estou usando uma imagem, tá? Mas são dois níveis da oitava consciência, de a live de Nana. A Nanche, que é não fabricação, não elaboração e tal, que é dual, e a Yeshe, que é pura sabedoria, que é onde a gente tem a tal da coisa chamada lucidez. Atenção, a lucidez só com a sabedoria. Então agora eu entendo. É a história da vivência da verdade relativa e da verdade absoluta. Sim. A realidade relativa e a absoluta. Sim. As duas juntas. Entendeu? Não dá para separar. Não dá para separar. Entendeu? Quer dizer, mas no princípio a gente só está na realidade relativa. Mas aí com a prática a gente vai tendo a experiência da realidade última e aí as duas estão juntas. Elas não estão separadas, de fato não estão separadas. Mas quando a gente vai conhecendo a nossa sabedoria, né, a nossa inteligência, a nossa lucidez, não tem mais como separar. A gente vai atuar no nível relativo das nossas relações, mas num campo de sabedoria. Gente, isso é experiência, isso aqui eu estou falando só, tá? Mas vocês, muita calma nessa hora, sejam gentis com vocês, gradativamente nós vamos percebendo a natureza da nossa própria mente. Que é esse o objetivo aqui, não vem nada de fora, né? Vem nada de fora, tem nada de fora, né? Então, é isso. Gente, mais alguma pergunta? E ele continua sendo um estado livre de elaboração? Ou como na peça de gravação, se fala os pensamentos são experienciados como um jogo sem obstruções, né? Uhum. Então, ele é livre de elaborações, ou podem surgir pensamentos se eles são experienciados de uma forma desobstruída. Não, em Nanche, você está falando? Em Yeshe. Yeshe não tem nada lá. Só que isso aí apavora a gente, né? Tipo, a gente já está achando que vai ser uma aniquilação, coisa vai sumir, né? Não é, gente, é a própria expressão, é ser o Buda que a gente é, né? Então, não tem nada lá, entendeu? A gente simplesmente age em benefício dos outros, sem pensar nada do outro, né?
simplesmente com corpo, palavra e mente, a atividade espontânea dos Budas, né, que a gente é. Só que a gente não se permite ser, né? Porque nós somos fascinados com a nossa casinha, cheia das nossas caixinhas. Mas a gente precisa largar essas amarras dessa vida gradativamente para a gente poder experimentar isso. E aí a gente vai finalmente expressar o Buda que a gente realmente é. Né? A gente pode dizer isso, né, gente? Isso aqui é palavra, né? A única coisa que a gente é de verdade é o Buda, né? O resto é tudo construção da minhoquinha. Tá bom? Então é isso que precisamos fazer a nossa pausa para o nosso café. E aí vocês que também podem fazer uma pausa. E às 10h30 nós voltamos, então, com a prática com Lama Sonai. Então, vamos fazer a nossa dedicatória. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte.